Olha lá, chegou o momento do nosso quadro que vocês adoram e eu também. E hoje com um tema super pertinente, um tema importante que a gente vai conhecer, né, com mais detalhes no nosso Você no Comando. Ela já chegou, Renata Rebelo, bem-vinda! Oi, gostoso! Oi, gostosa! Tá pronta para mudar a sua vida? Olha, nossa, que forte, né? Mas é o que a constelação familiar faz. Aí as pessoas falam, Renato, o que é constelação familiar? Eu poderia ficar horas aqui explicando. Sim. Mas basicamente uma ferramenta muito importante e quando bem utilizada para você tirar esses emaranhamentos, para ajudar na sensação de ser amada, de pertencimento. A constelação ela serve, é um movimento que você pode fazer aqui, ó, com os bonequinhos, como nós vamos fazer, individual, como se fosse uma sessão, não é uma sessão de psicoterapia, mas individual, em grupos, né, também, que é muito lindo, eu adoro fazer isso no meu espaço, e já tem constelador que faz com cavalo, faz na água, então é uma variação, são variações, mas todos eles têm 3 leis, né, que é equilíbrio de troca, então eu sou sua amiga, você é minha amiga, e quando essa relação ela tá bem equilibrada, a troca, ela tá fadada ao sucesso. Certo. Quando eu cuido e você não, tá fadada ao insucesso. Então as 3 leis. Pertencimento, você pertence ao seu sistema familiar, certo. Pai, mãe, a gente vai montar o sistema aqui, e hierarquia, os seus pais são sempre maiores do que você. Então, quando a gente arruma o indivíduo nessas leis, o dinheiro vem, a prosperidade vem, o amor próprio vem, porque você se comporta, você vai para a vida como um ser completo. Então, porque você tem entendimento de algumas coisas que você desconhecia. Exato. É isso. Exato. Agora eu tenho uma curiosidade, Rena, se a gente começar a fundo. Tá. Quais profissionais podem fazer essa constelação familiar? Podem aplicar? Olha eu aqui, né? Ai, Carol, olha eu aqui. Sabe por quê, gente? Porque a gente conhece seu trabalho, você é extremamente séria, certo? Obrigada. Só que a gente sabe que nem todo mundo é sério. Então, às vezes, a gente né, entende e confia em algumas situações. Isso aqui é uma coisa séria, gente, né? Muito. Então, isso... eu sempre falo assim, olha, o que eu, como terapeuta, como bacharel em psicologia, como consteladora, como hipnóloga, eu fiz muitos cursos e... O que eu não gosto da prática da constelação é quando é um uso indiscriminado e mesmo que a pessoa tenha estudado muitos anos, às vezes aquele indivíduo que está recebendo aquele movimento, ele não está preparado para ouvir tudo aquilo, ele já tem uma predisposição mais sensível, uma psicopatologia, então assim, eu sempre gosto, na dúvida, com um constelador que tenha feito uma formação que é certificada internacionalmente. Isso existe. Existe, né? Então tem um criador. O grande erro, não só de constelação, mas de todas as práticas complementares que são maravilhosas, é quando você faz um cursinho de 4 dias, 5 dias e já sai usando, como coaching, como a constelação. Então, a constelação a gente coloca ela como prática complementar ao processo psicoterápico. Só que aí é onde eu falo, eu apoio 2 psicólogos nessa pauta e 2 consteladores. Uma coisa não anula a outra, e a constelação, quando você se propõe a fazer um movimento, Carol, a sua vida realmente muda. Então a constelação é uma grande porta de entrada, onde você vai entrar, vai descobrir muitas coisas sobre você, e eu sugiro que se você já fez uma constelação, viu muita coisa, que você procure um terapeuta para chamar de seu, para trabalhar esses conteúdos que você percebeu. Já recebeu. Entendi. Perfeito. Muito bem explicado. Vamos começar a nossa dinâmica. Então aqui, ó, está o indivíduo aqui. Você se sente sozinho, sozinha, sem dinheiro, sem amor, com os conflitos. E aí que a gente vai montando aos poucos como se fosse um sistema familiar para as pessoas em casa analisarem também. Perfeito. Aqui tem uma ilustração muito importante que é, nós somos metade pai, metade mãe. Ai, Rê, mas o meu pai não me deu amor, mas a minha mãe não me deu amor. As pessoas são disfuncionais, nem todos os pais paternaram, nem todas as mães maternaram. Alguns fizeram do jeito que sabiam e outros simplesmente saíram. Sim. Isso não significa que você não seja metade energia masculina e metade energia feminina. Certo? Você é metade pai, você é metade mãe, quer você queira, quer você não queira. E isso traz o quê? Uma influência familiar para você.
Por que que você tem conflitos com dinheiro? Por que que você tem conflitos no amor? Por que que você é ranzinza ou não? Isso tudo vem da sua interferência familiar. Agora, essa interferência, quando você cita, a gente está falando ali de memórias que a gente tem, do que a gente ouviu desde que a gente nasceu, né? E situações que aconteceram numa vida familiar, né? Que tem coisas que não são programadas e que acabam tendo impactos ali. Então, é esse tipo de influência que você diz. Ou não, já é uma influência genética. É como se fosse uma genética, mas não é. Por exemplo, ó, a gente sempre fala de pai e mãe. Então tá o indivíduo aqui, certo? Então tá o pai e a mãe dele. Tá. Aí, vamos supor que nesse sistema aqui, vamos falar aqui num objetivo específico, mas, por exemplo, todas as mulheres, elas são plus, elas engordam. Tá. Certo? Aí a gente começa a entender que esse sistema influencia de alguma maneira essa pessoa, esse indivíduo aqui. Então, os ancestrais. Os ancestrais. Então, seus ancestrais têm uma questão com o dinheiro, um conflito com o dinheiro. Parece que seu dinheiro não fica na sua mão, o negócio não flui. Aí você, como indivíduo, começa a se sentir pesado e fala, meu Deus do céu, eu não tô ok, o que está acontecendo comigo? Não é só você, não é só o que você aprendeu, não é só o que você faz. Você tem uma influência de um sistema familiar. A Bíblia fala que a gente pode acessar até 10 gerações. A ciência diz que quando morrem os tecidos e não as partículas, então nós temos uma interferência familiar lá atrás. Imagina que, e o que a constelação aborda, que eu acho lindo, um familiar um tataravô faliu. E aí você traz esse conflito não é seu. Entendi. E a constelação, ela volta nesse ponto, trabalha hierarquia, pertencimento, equilíbrio de troca, e você flui. Então é muito legal, e a gente sempre olha para o pai, mas não obrigatoriamente tem relação o dinheiro com o pai, não é uma obrigatoriedade. Tá. Mas se você tem uma questão com prosperidade, escasso, pode começar a olhar e perceber qual é o histórico dos ancestrais. E é isso que eu ia te perguntar. Assim a gente divide. Então, algumas características vão ser sempre mais próximas do pai. De energia masculina. De energia masculina. E outras de energia feminina, por exemplo. Então, isso já é mais... Aí você diz, uma questão financeira. É mais de energia masculina que você comentou. E aí você vai buscar isso, então, do lado... É que assim, os conflitos eles podem ser tanto da parte familiar, da feminina, quanto da masculina, pai ou mãe. Tá. Mas o que o Criador diz, quando você fica ok com a energia masculina, a energia do seu pai, você fica ok com a prosperidade, com os seus ciclos. Só que alguma falência pode ter acontecido no seu sistema familiar materno e precisa olhar para isso. E aí ele diz que quando a energia feminina está ok, quando você reconhece a energia feminina no seu corpo, a coisa acontece. O ciclo da vida, né? A mulher, não é assim? Sim. A fase da lútea, de ovular, de menstruar. Então, é muito bonito de ver, porque você fala de honrar o pai e a mãe. Então, quais são os conflitos que você tem? Você fica ali como sozinho, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Para e respira. Aonde está a origem? Né? O quanto ok você está com a sua energia masculina e começa a olhar o seu sistema familiar. E é muito difícil, até pensando nessa... Peraí, meu pontinho desligou aqui. Pensando nessa questão que você está colocando, pelo seguinte, até que você consiga acessar tudo isso, que você consiga buscar toda essa informação, que no fundo, é claro, o seu trabalho é uma informação interna, só que a minha dúvida é a seguinte, todo mundo consegue? Consegue. É lindo demais. Sim, algumas pessoas precisam de mais informações. O que está acontecendo? Por exemplo, eu não sei, quem já viu o movimento, as pessoas faz com pessoas e as pessoas vão se mexendo, vão se movimentando e falam, mas o que está acontecendo? Por que minha mãe está chorando? Por que está acontecendo? Algumas pessoas precisam de mais informações e outras não. Outras entendem esse movimento que está acontecendo, de ver as pessoas chorarem. E a única coisa, a informação mais importante você não é errado sozinho. Você não é culpado sozinho. Tem coisas Se tem alguma coisa que não
parece não ter explicação. Eu compro um carro, o carro quebra, meu dinheiro não vem, eu não sou amada, eu escolho pessoas erradas para conviver. Você não está sozinha nessa. A sua ancestralidade interfere. Aí por onde eu começo? Então a gente mostra aqui, ó, o quanto de influência a gente pode ter no nosso sistema como fazer parte do todo, as dores, os sofrimentos desse sistema. E por onde eu começo? Por aqui. Quanto você honra seu pai? Quanto você honra sua mãe? E é uma dúvida que as pessoas têm. Ah, mas minha mãe não maternou, mas meu pai não amou. Você não precisa bater lá na porta dele e dizer, olha, pai, me perdoa, eu te amo. Porque aí seria romantizar uma situação, talvez aquela pessoa não esteja preparada. Mas aqui dentro do seu coração, se você honrar pai e mãe, a energia masculina, poxa, será que eu critico muito meu pai, a minha mãe? Será que eu digo que eles foram errados? Isso trava você. Sem dúvida. A constelação diz o quê? Gratidão, deixar fluir dentro. Porque você entende, você acaba visualizando e reconhecendo como se você estivesse numa cena de um filme. Isso. Certo? Uma pergunta. Quando a gente fala desses ancestrais, do quanto a gente está falando? Então, por exemplo, vovó, vovô também vão ter impacto ou não? A gente muito precisa antes. bem Às lá vezes a gente abre atrás. um sistema e é muito legal. Imagina que nós estamos aqui e eu falo, Carol, vamos olhar para sua vida. E aí escolhe alguém aqui, essa pessoa vai, levanta na sala, escolhe alguém aqui para ser sua mãe. Então, essa pessoa vem. E aí, essa pessoa simplesmente vai e dá uns 3 passos atrás de você. Ela é sua avó, ela é sua ancestral, então aparece. É uma vivência linda, cara. Entendi. É muito bonito. É muito Às vezes a gente espera, eu tenho uma amiga minha que ela fala, lá, vamos constelar o pai. Aí espera lá, aí abre a mãe, ela, não, lá vem minha mãe de novo, a Dani. Eu falo, Dani, respeita o campo. E ela quebra o sistema do pai. Quantas vezes a gente pode fazer? Quantas vezes você sentir que é preciso. Porque você pode olhar para um objetivo específico, para uma questão específica, dinheiro, ou você pode constelar sua criança interior. Então, é uma ferramenta de cura muito poderosa. Muito bom, já temos perguntinha. Eba. Eu falei pra Glaucia que hoje eu ia tirar todas as minhas dúvidas, que é assim que a gente gosta, né? Entendendo. Pergunta do Gu, querido, um beijo pra você. Rê, é verdade que a constelação familiar pode ser feita tanto individual quanto em grupo? Então ela vai explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, porque ela já chegou de volta com o nosso Você Bonita, com ela, Renata Rebelo. E eles, olha, o sistema familiar, que delícia. E deixamos essa perguntinha do Gustavo. Olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Hein, Gu, obrigada. É verdade a constelação familiar, então, pode ser feita tanto individual quanto em grupo? Pode. Eu sou fã das duas. Aliás, atendo individualmente. Tenho um curso de 21 dias que eu ponho constelação, constela criança interior, constela pai, constela mãe, constela o dinheiro, constela o futuro, constela a comida. Mas eu vou falar, em grupo é tão gostoso. Em grupo é uma coisa mágica. Né? Então, para os mais tímidos, o que eu sugiro? Vai para individual. Para os que já estão espiritualizados, porque ali não é um ambiente de julgamento no grupo, né? Mas, de certa maneira, é uma exposição. Porque alguém vai representar sua mãe, alguém vai representar seu ex, alguém vai aparecer, alguma questão, e aí as pessoas vão entender. É lindo, cara. É muito interessante. Os dois são lindos, né? os dois valem muito. O individual é bem poderoso também, apesar das pessoas falarem de repente, que não. Né? Numa primeira vez, para entender exatamente o que está acontecendo com esse sentimento, começar de forma individual. Imagina você voltar no seu berço, é o que eu mais amo. Então, você volta lá no berço, aí você se pega no colo, imagina você, Carolzinha, se pega no colo, olha para ela e diz, você é amada, você diz para aquela sua criança interior tudo que ela queria ouvir, olha que você sendo adulta, é lindo. É lindo. Queria que a gente fizesse ao vivo alguma coisa. Vai, vamos. Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Já ficamos com vontade, né, vamos de mostrar fazer. aqui ao vivo. Olha lá. Perguntinha da Natália, um beijo. Como ressignificar para mudar, então, essas heranças? Ai, gente, a Natália é minha aluna. Beijo. Perfeita, gostosa. Que gracinha, né? Então, ressignificar é sempre a palavra. Se você primeiro toma consciência, eu tenho consciência que todas as pessoas da minha família gastam muito dinheiro. Eu tenho consciência de que todas as mulheres da minha família foram traídas e eu tô achando que eu também vou ser traída. Né? Então, quando a gente fala de pertencimento, eu tenho a necessidade de pertencer a esse clã. Então, naturalmente, às vezes eu nem percebo que eu penso como eles. Né? Então, todas as mulheres da família são traídas. Como é que eu ressignifico isso? Porque você vive numa angústia de ser traído o tempo inteiro. Percebendo que primeiro é do seu sistema familiar. Você pode ser a cura. Então, você pode ter atitudes opostas
o que o seu clã familiar faz. Tá. Então, eu me permito. O que eu preciso fazer para não ser traída? Então, aí quando eu sempre falo que depois de perceber isso no movimento sistêmico, eu percebi que todas as mulheres da minha família são traídas. Eu percebi que todas as mulheres gastam muito. Tá, a gente faz o movimento, esse movimento vai promover um benefício muito grande para você, mas eu percebi isso. E agora? O que eu preciso fazer para que isso não seja verdadeiro? Porque, Cá, o futuro, ele é volátil, ele não existe. Sim. Eu construo o meu futuro. Claro que tem um contexto que ajuda ou não. Eu decido que eu vou ser amada, eu decido que eu vou me posicionar no relacionamento que é 1 para 1, que eu não aceito traição, ou eu decido que eu não vou gastar mais no cartão de crédito, que eu vou cancelar cartão de crédito, que eu vou tirar aplicativo de comida. Então, eu faço. A constelação faz muito, muito por você. Era aí que eu ia chegar. Tem uma parte que é disciplina de tomar. Aí eu faço os meus movimentos. Né? Então, viu? Entendeu? Agora entra com a ação. Perfeito. Tá bom. Perguntinha, olha lá. É dela, da nossa delícia. querida Paty do VB Transformando Vidas. A constelação familiar pode ser feita online ou é necessário ser presencial? Pode ser online, mas pode ser individual online, né, Paty? Né, Paty? E pode ser também em grupo. Que aí vai um grupo, num horário específico, e aí uma pessoa constela e as outras participam. E é muito legal, Cá, você participar, porque você entra no campo que eles falam que é o ambiente e você também sente um movimento em você. Então você pode representar a avó de alguém, a criança de alguém, o dinheiro de alguém, e você também tem um benefício com essa vivência. Mas, por exemplo, essas pessoas são voluntárias para esse momento? Essas pessoas já praticam também constelação, entendem? Enfim, como é que é essa escolha? Não, tem gente que vai, que bate cartão. Eu lembro uma vez 2 advogados, assim, e o movimento acontecendo, e eles... vou pegar um deles ali. Cara, ó, o homem desse tamanho chorou. Ele não chorava. Ele, não vou fazer nada. Chorou e chorou, chorou. Então, algumas pessoas já frequentam, né? Outras nem tanto. Por isso que as pessoas confundem, é religião. Pode ter espiritualidade, como a espiritualidade está aqui, como o meu respeito. Sem dúvida. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você. Sim. Mas é um movimento tão bonito que as pessoas confundem com religião, que é o não verbal. Então, eu gosto de você, eu estou falando isso para você, mas você sente isso. Então, a constelação trabalha o não verbal também. E até para essas pessoas que não estão sendo consteladas, mas estão ali como voluntárias participando dessa ação, para esse resgate, elas também têm emoções. Tem, uma vez eu fui chamada para ser representante de uma consteladora super famosa. Se chama representante. Você representa. Ok. Você vai, aí eu, 1h30 de movimento, e o constelador perguntava se para mim estava ok. Eu falava, não tá. Não tá. E eu pedi desculpa para ele. Depois falei, olha, desculpa demorar, mas é que eu não estava sentindo que estava ok. Fui embora para minha casa dirigindo. Eu falei, meu Deus, eu entendi. Eu sou uma pessoa muito flexível, Cá. Muito, muito. Você quer? Tá bom. Que é isso? Tá bom. E o que eu precisava aprender? Ser inflexível. Então, eu representei o papel de uma mulher que era extremamente inflexível, e aquela representação me deu uma contribuição tão grande para a minha vida. Entendi. E depois daquilo, eu comecei a perceber a quantidade de vitamina N, que é o não, que eu tinha que oferecer para as pessoas. Aí eu comecei a dar umas pílulas de vitamina N. Não era a minha constelação, não imaginava, e representei uma pessoa inflexível. Isso mexeu na minha estrutura. Eu tô só pensando o que eu e a Glaucia a gente podia fazer, né? Eu acho que uma externa. Eu chamo ela de marida, você sabe? A Glaucia é minha marida. Tá louco? Precisamos descobrir. Eu acho que uma externa, hein, Carol? Por que a gente é tão brava? Eu de um lado, ela do outro. Sabe uma coisa legal, Cá? Às vezes, vamos supor, eu não honro meu pai. Eu não honro meu pai. Eu fico só energia feminina. Aí o que acontece? Qualquer coisa que entra. Então eu sou muito brava, porque eu tenho que ser masculina, eu não tenho meu masculino, eu não honro. Quando você honra tanto energia de pai e mãe, energia feminina e masculina, você entra em equilíbrio. Você se torna uma só. Perfeitamente imperfeita e sem essas nuances de muito feminino, mais fragilidade, mais força. Entendi. Próxima perguntinha, olha lá. Simone, um beijo, obrigada. Honrar pai e mãe não significa ter que conviver com eles, né? Pois tem pais narcisistas e insuportáveis. Isso, sim, que pergunta maravilhosa. Obrigada por isso.
Ontem eu fui assistir The Chosen, uma pré-estreia, e tinha o diálogo de Mateus com os pais. Mas o Mateus tentou várias vezes falar com os pais só cortando. E naquela cena eu falei, uau, que lindo aquilo. Mateus chorou, pediu perdão pro pai, o pai também, mas aí já veio a consciência. Nem todos os pais estão prontos para receber e às vezes é mais saudável você se manter longe do pai, que é aí que eu entro com a atuação do profissional psicólogo, porque ele conhece das patologias, ele conhece o narcisismo, ele conhece o quanto as pessoas podem tirar umas das outras, mesmo sendo pais ou filhos. Então, às vezes, por mais doloroso que seja, a honra pai e mãe é aqui. Eu me reconheço, eu sei que a parte do meu pai é essa, aquela, eu sou assim por causa da minha mãe, isso. Não obrigatoriamente eu preciso ir de pezinho para ir lá, ó, me machuca de novo, me amarra de novo, me prende de novo, tá? E no caso dos conflitos familiares, cara, que a gente vê mãe brigando com filha, filho brigando, a gente precisa olhar o todo. Tem alguma coisa nesse sistema, é um conflito muito grande que não foi organizado, e isso uma hora explode. E que certamente, então, o benefício é enxergar, compreender, perceber, que você usou esse termo, Isso. perceber e dali para frente tomar suas atitudes, independente, como ela colocou aqui, se é estando próximo ou distante. Isso. Que às vezes é a melhor opção. Enfim. É triste, né? Mas o distante é longe dos olhos, mas perto do coração. Usa isso. Tem mais perguntinha, dá tempo, né, Glaucia? Temos 1 minuto. Olha lá. Soraya, um beijo, obrigada. Crianças podem fazer constelação? Olha, eu não recomendo como prática terapêutica para criança, tá? Algumas dinâmicas, elas são leves e elas são gostosas. Tem terapeuta que usa, por exemplo, põe o João aqui na frente da Carol, mamãe, eu te agradeço, eu te reconheço. Alguns movimentos sistêmicos que são lindos para a família, mas abrir o sistema da criança, não recomendo. Né? Complicado. Não recomendo. Vamos fechar com essa plaquinha que faltou, então? E aí você pode escolher ter atitudes iguais ou sem perceber que você está sendo igual. Atendi uma mulher ontem que ela, eu vou ser traída. Por quê? A família inteira dela foi traída. Então, perceber. A parte comportamental cabe às nossas escolhas, a nós, né, de forma individual. Mas que é muito interessante. É lindo. Bem bacana. E confesso que hoje eu não li pré-pauta, que eu queria fazer as perguntas ao vivo. Ai, que delícia. Eu sou assim, gosto de descobrir tudo ao vivo. Claro, me preparo, né, obviamente, né, gente, estou brincando aqui, mas de fato eu queria deixar coisas bem específicas que foram as minhas perguntas iniciais. Obrigada, parabéns pelo Carol. seu trabalho. Obrigada. Maravilhosa. Ela que é terapeuta comportamental, @re_rebelo. @re_rebelo. Lá nas redes sociais, vocês já acompanham tudo, podem saber mais de constelação familiar e outros assuntos que ela domina. Obrigada, obrigada, Carol. Ótimo final de semana, a gente volta segunda ao vivo, 1 da tarde, fique com mulheres. Beijo, beijo, obrigada, meninas. Tchau. Ótimo fim.